Resumo do livro Barack Obama, o historiador americano, de Steven Sarson. Barack Obama, de pai queniano e mãe norte-americana, nasceu no Havaí em 1961. Foi o 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017. E mesmo antes do seu mandato, durante os discursos de campanha, entre outros por ele proferidos, Obama sempre citou a história do país, a história dos cidadãos norte-americanos como uma mensagem de esperança, de fé e conquistas. Inspirado em grandes nomes como Benjamin Franklin e Martin Luther King Jr., ele contou e recontou a história da evolução dos norte-americanos para um lugar de realização de sonhos, igualdade e união. Com base na Declaração da Independência, Obama afirma que a América era e é um lugar essencialmente igualitário, onde pessoas de diferentes origens socioeconômicas podiam e podem trabalhar juntos nos mesmos patamares. Obama diz ainda que a Revolução Americana não foi apenas social e economicamente igualitária, mas também politicamente democrática, enquanto acredita que a crença na igualdade, na liberdade e na busca pela felicidade era comum e unânime. Obama sabe que essas palavras têm significados diferentes para cada pessoa e também aplicabilidade diversas. Obama também usa em boa parte de seus discursos o seguinte trecho da Constituição Estadual: todos os homens nascem livres e iguais e têm certos direitos naturais, essenciais e inalienáveis, como desfrutar e defender sua vida em liberdade, possuir e defender propriedades e buscar e obter segurança e felicidade. O autor Steven Sarson usa como base os discursos de Barack Obama para dissecar a história dos Estados Unidos da forma como ela realmente foi, mostrando que, apesar da esperança e igualdade que foi pregada desde antes da Declaração da Independência, esses pensamentos não eram de todo praticados. Infelizmente, em 1776, a grande maioria dos afro-americanos era escravizada. Logo não desfrutavam de igualdade, liberdade e da busca pela felicidade. Visto isso, Steven aborda um pouco da vida daqueles que foram os grandes personagens da história dos Estados Unidos, como John Dickinson, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Esses homens que fizeram e mudaram a história do país, apesar de serem contra a escravidão e se dizerem crentes na igualdade dos homens, tinham em suas casas e famílias criados escravos e interesses econômicos na manutenção da escravatura. Alguns deles até se envolveram em relacionamentos com escravos que não queriam admitir, talvez por vergonha ou por princípios da época de possuir um escravo como propriedade. Sarson também discorre sobre algumas histórias de afro-americanos escravizados na década de 1700 e sua luta pela liberdade e as consequências dessas lutas, como Sally Hemings, que foi escrava de Thomas Jefferson, como parte da herança da esposa do ex-presidente. Conta-se que os filhos de Sally eram de Jefferson e que talvez por isso ele tenha libertado pouquíssimos de seus escravos e apenas aqueles com vínculos familiares com Hemings. Outra história de conquista de liberdade foi de Elizabeth Freeman, Beth, que ficou impressionada ao ouvir a declaração da Constituição de que todos os homens nascem livres e iguais e têm certos direitos naturais. Teve sua causa assumida pelo advogado Theodore Sedgwick, chegando à Corte Distrital de Apelos Comuns em Great Barrington em agosto de 1781, libertando Beth e Brown, outro escravo que também teve a causa defendida por Sedgwick. Sarson frisa bastante no decorrer do livro como os escravos, apesar de estarem entre o povo, portanto sujeitos às leis da nação, eles não eram criadores nem beneficiários delas, não eram considerados, por definição, cidadãos. E ainda que os discursos positivos e de mudança e revolução de Barack Obama, citando os presidentes passados dos Estados Unidos, os escravos estavam longe do caminho para a liberdade. A politicagem influenciou esse processo de libertação e total direitos dos cidadãos afro-americanos, sendo que mesmo com a 14ª Emenda e a Reconstrução, eles ainda sofriam com a secessão e com a luta pela igualdade. A lei no papel dizia uma coisa, mas a realidade era bem diferente. Eles não podiam votar, continuavam sendo vítimas de violência e da segregação sem direito de se protegerem. Então a luta e os protestos continuaram, até que, após a Guerra de Appomattox, mais 2 emendas foram aprovadas, garantindo o direito ao voto, a cidadania de nascimento e a igualdade de proteção perante a lei. Foi quando, a partir do fim dos anos 1860, os políticos afro-americanos começaram a ganhar mais destaque, sendo que até o fim da década de 1870, cerca de 1.500 homens afro-americanos já ocupavam cargos públicos.
Steven argumenta que Obama é um historiador narrativo, que conta e relembra em seus discursos a história dos Estados Unidos, desde os nativos até a independência e além, com ênfase na passagem do tempo, para mostrar onde o povo afro-americano chegou e suas conquistas, afirmando sempre a mudança para o bem, para melhor, que mesmo o sofrimento passado dá direção à história dessas pessoas para um novo recomeço. Em seus discursos, Obama não lembra apenas dos grandes nomes da história norte-americana, mas também daqueles anônimos que, cansados da segregação, cansados das injustiças e humilhações, foram às ruas para marchar. Marcharam com dignidade, com um sentimento voraz de dizer: chega, nós também temos direitos, nós podemos. Nas palavras do ex-presidente, devido ao que eles fizeram, as portas da oportunidade se abriram não apenas para os negros, mas para todos os americanos. Em 2015, na cidade de Selma, Barack Obama disse: por que negar até onde chegamos seria um desserviço para a causa da justiça, para as legiões de soldados a pé, não só para os indivíduos incrivelmente talentosos que já foram mencionados, mas para suas mães e pais, e avós e bisavós, que marcharam e trabalharam, e sofreram e venceram para tornar este dia possível. De John Dickinson a Benjamin Franklin e Alexander Hamilton, a história dos Estados Unidos tem muita coisa a ensinar, econômica e socialmente, com lutas, disputas, voltas e reviravoltas, um caminho de independência do país e do povo. Mas claro que a marcha ainda não acabou. Há um caminho longo pela frente, muito a lutar e a conquistar. Em Barack Obama, historiador americano, Steven Sarson esmiuça a história dos negros nos Estados Unidos, analisando as falas do ex-presidente, mostrando como ele, sendo um homem de fé e batalhador pela igualdade humana, nos apresenta ricas informações sobre a história norte-americana, para que ela não seja esquecida, que seja a mola propulsora para que o povo continue no caminho da perseverança e que, sim, podemos todos ter uma união mais perfeita. Steven Sarson é professor de História Americana na Jean Moulin University, na França, e autor dos livros The Tobacco Plantation South and the Early American Planting World, 2013, e British American, Creating Colonies Imagined Empire, 2015.